Olá, gente, tudo bem? Olha eu aqui novamente para falar com vocês. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo, das minhas experiências, espero que vocês estejam aprendendo, né, sobre o autismo, sobre o que é viver, né, com o autismo e aprender, né, porque a gente vai vivendo e aprendendo, né, com o autismo, beleza? Curte aí, deixa o like, compartilha o vídeo, né? E é isso aí, beleza? Bora lá! Gente, eu vim falar com vocês hoje sobre o assunto de sono. Isso, autista, eles tendem a ter o distúrbio de sono, gente. Foi uma coisa que eu sofri muito, tanto com a Sara quanto com o Benjamin. Sofri mais com o Benjamin do que com a Sara. A Sara, o meu sofrimento maior foi para ela dormir, né? Porque ela lutava para pegar no sono. Porém, quando ela pegava no sono, ela dormia. Só que durante o dia ela não dormia. Isso ela sendo bebezinha, sabe? Então, eu sofri porque a creche me ligava para buscar ela todo dia. Né? Ela estudava no período integral na creche. Quando dava meio-dia e meio, eu tinha que buscar ela na creche, que a creche ligava todo dia para buscar ela. Por quê? Ela era bebê, ela tinha necessidade daquele sono no meio do dia. Como ela não dormia, ela entrava em crise. Autista, gente, quando eles saem dessa rotina deles, quando eles quebram alguma coisa de rotina, é tendência da crise, viu? E cada um tem um tipo de crise, cada criança reage de um jeito, né? E a Sara, ela desregulava, né? Porque ela não dormia, e daí começava a dar crise e a creche me ligava para ir buscá-la. Até então, nesse primeiro momento que eu tô falando da creche, eu não tinha o laudo ainda de autismo dela, mas tava aí um indício de que a Sara era autista, né? E quando eu descobri que a Sara era autista, que eu estava com o laudo na mão, lá na PAI, onde ela faz atendimento, eu conversei com a assistente social e falei assim, ó, tô sofrendo muito, a Sara não tá dormindo durante o dia, e à noite ela também não pega no sono e entra em crise. Gente, eram umas crises tão fortes que eu pegava a Sara no colo em gritos, suado, cabelo molhado de tanto gritar. Até a gente pensa, né, se os vizinhos acham que a gente tá fazendo alguma coisa, né, de tanto que essa neném gritava e chorava. Mas era na hora do sono, né, para pegar no sono, porque ela estava cansada, ela estava exausta e ela não conseguia pegar no sono. Quantas vezes eu embrulhei a Sara numa manta e saí pela rua do meu bairro, com ela gritando, chorando, e andava, com ela, saía andando, sem rumo, sem direção, sabe? Até que ela pegava no sono e eu voltava para casa. Mas isso eu já tinha andado, acho que uns 5 quilômetros com essa menina no meu braço, para ver se ela dormia. Saí daqui de casa, porque a gente já tinha tentado rede, a gente já tinha tentado quarto, o pai dela já tinha balançado ela, eu já tinha balançado ela, a gente tinha tentado música, a gente tinha tentado a casa inteira em silêncio. Absolutamente nada funcionava. E daí eu saía andando com ela pela rua, daqui do bairro de casa, e saía pela rua, embrulhava ela numa manta, até que ela não aguentava mais, e ela dormia, e eu voltava para casa. Aí eu conversei com a assistente social, porque lá na PAI, como tem muitas crianças para serem atendidas, as nossas demandas a gente passa para assistente social. Assistente social faz um julgo ali, né? De prioridades, né? E daí ela passa para a neuro, e aí é onde a gente vai sendo atendido, né? Conforme isso que eu falei para vocês. E daí ela já conversou com a neurologista, e a neuro falou assim, ó, vamos tentar começar pela medicação mais fraca para ver se ela se adapta. E a gente começou com o uso dessa medicação aqui com a Sara, ó. Não sei se dá para ler. É Neuleptil, o nome desse remédio. E graças a Deus, a Sara se adaptou com essa medicação Neuleptil. Ela tomava, ela pode tomar no máximo 15 gotas, né, por dia. Então ela tomava 10 gotas à noite para dormir e 5 gotas lá na creche, no horário do soninho, após o almoço.
Gente, foi resolvido o nosso problema. A Sara conseguiu pegar no sono, dormir a noite inteira. Ela começou a ficar mais tranquila, ter menos crises. Foi uma excelente coisa que nos aconteceu. Vocês ficam com medo de dar remédio para os filhos, né? Ai, remédio controlado, remédio de tarja preta. Gente, uma criança sem dormir é muito pior, na minha opinião, tá? Como mãe, que passei aí meses sem dormir com a Sara. É muito pior do que você dar uma medicação e conseguir regular ela, controlar ela e ela ter uma vida normal. Porque você não dormir, gente, isso é péssimo. É péssimo em todos os sentidos, porque daí desregulava a Sara num todo. A Sara não conseguia ir para creche, a Sara não conseguia fazer terapia, a Sara tinha muitas crises. E ela dormindo, gente, foi a melhor coisa que aconteceu, foi a gente dar a medicação para ela. Foi necessário, entendeu? Entrar com a intervenção de remédio e ela toma até hoje, tá? Essa medicação. Então, foi a melhor coisa que nós fizemos, a melhor decisão que nós fizemos foi levar para neuro e começar a ministrar essa medicação que Neuliptil, que ela toma até hoje. Ela tem 5 anos, tá? Ela começou a tomar lá no comecinho, com 1 ano e meio, mais ou menos, ela começou a tomar essa medicação. Quando eu tive o Benjamin, né? Logo que eu descobri que ele era autista, um dos sinais também que ele apresentou, assim como a Sara, foi distúrbio de sono. Também não dormia. Só que o Benjamin foi pior do que a Sara. Porque a Sara não pegava no sono. O Benjamin não dormia. Entendeu? Então, foi muito pior. Muito mais difícil. Muito mais complicado. Né? Mas, né, como eu já sabia o caminho, já tinha passado tudo isso com a Sara. Gente, o do Benjamin era tão mais complicado que eu já passei semana inteira acordada, sem dormir com o Benjamin. Eu tava ficando doente, né? Porque o Gilson, né, meu esposo, ficava com a Sara e com a Ana aqui em casa, fazendo elas dormir, acompanhando elas, e eu com o Benjamin. Mas um tinha que cuidar de um pra ele não acordar o restante da casa, né? E eu ficava com o Benjamin. Eu optava por ficar com o Benjamin, eu queria ficar com ele, porque mãe é assim, né? Mãe não larga, né? E eu sou esse tipo de pessoa, de mãe. E ele ama balançar. Autistas gostam de balanço, gosta de girar, e o Benjamin gosta de balançar. Ele fica horas na rede, horas no balanço do parquinho. E a gente colocava a rede, tá até aqui, ó, a rede vive aqui em casa, ó. Porque ele balança ainda direto, tá? E ainda a gente faz ele dormir aqui nessa rede. Colocava ele na rede e ali... Só que ele ficava quietinho, tá? Ele não desregulava como a Sara. Só que também ele não dormia. O Benjamin dava 10 horas da noite, 11 horas, meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. E ele não dormia. E assim, gente, foi por algum tempo, tá? Daí, consegui o laudo do Benjamin. Primeira coisa que eu falei pra assistente social, ele não dorme. Ele não dorme, me ajuda. E ela falou, mãe, vou passar pela neuro e tarari, tarará. E nisso, eu já, né, a mãe pesquisadora, né, eu até fiz uma colinha aqui para poder falar para vocês que o nome é difícil. O autista, ele tem o nível desregulado de triptofano. Esse triptofano é um aminoácido que ele ajuda na produção da melatonina, que é o hormônio do sono, né? Então, muitos autistas, cerca de 50% a 80% dos autistas vai ter ali um probleminha com sono, tá, gente? Fora esse distúrbio, se ele não tiver isso, o autista, eles têm sensibilidade no nível máximo, né? O quê? Sons, né? Visual, sensorial, tudo para eles é dobrado, é triplicado, né? Ou então, daí que você tem que perceber? Ah, a minha criança não dorme, ela é autista, mas não tem problema com o hormônio ali que eu falei para vocês, né? A melatonina.
tá tudo certinho. Então, gente, o que pode ser? Os estímulos, né? Porque o autista, a gente ouve televisão. O autista ouve a televisão, ouve o carro que tá passando na rua, ouve a irmã que tá conversando, ouve a máquina de lavar roupa que tá batendo, ele ouve tudo, né? Diferente da gente. Ele consegue ouvir tudo de uma vez. Então, deixa tudo quieto para que talvez ele durma. Diminua a luz para que tire a sensibilidade da claridade, né? Faz todo o ambiente para que ele consiga vir dormir, beleza? E assim com todos os sentidos, porque o autista, ele é difícil, viu, gente, nessa parte. Ele começou com a mesma medicação que a Sara, que é o Neleoptil, que para ele foi como água, não fez efeito algum no Benjamin. E daí fomos para a segunda medicação para ele, um remédio um pouco mais forte, que eu acho que vocês já ouviram falar, que é o Risperidona, que é o que ele toma até hoje, tá? Essa medicação. O Benjamin tá com 3 aninhos de idade e ele toma Risperidona, beleza? Fiquem sempre atentos que uma medicação sempre vai ter alguns efeitos colaterais, tá? E a médica, né, a própria neurologista, quando indica pra gente o remédio, fala, mãe, observa isso, observa aquilo. Por quê? O Risperidona, eu marquei aqui algumas coisas que o Benjamin não teve, mas eu lembro que ela me falou. Ele aumenta o apetite, ele aumenta a obesidade, ele ganha de peso, na verdade, né? Ele dá ganho de peso, aumenta o apetite. Tem algumas crianças que têm um efeito colateral, que elas ficam agitadas. E a sonolência, né? Mas a sonolência é só mais na parte da adaptação. Tirou a adaptação, a criança consegue dormir tranquilamente. Hoje o Benjamin, graças a Deus, gente, dorme a noite inteira. Ele resmunga para mamar. Ele mama ainda durante a madrugada. Não consegui tirar o mamar dele da madrugada. Se eu não der, ele acorda e, enfim, eu optei por deixar o mamar da madrugada. Ele não mama mais no peito, né? Eu tirei ele com 2 anos de idade, ele mama fórmula. Graças a Deus ele não teve ganho de peso, né? E o apetite dele sempre foi muito grande, mesmo sem o Neleoptil, mesmo sem o Risperidona, né? Mas ele é uma criança forte, ele não é uma criança que tá gordinha, né? Acima do peso. Ele é uma criança que nós, né, nos policiamos aqui em casa para tirar a tela o máximo possível. A gente deixa eles brincar mesmo. Porque quando você tira a tela, gente, a criança vai se ocupar com outra coisa. Ela vai correr no quintal, mesmo como o Benjamin faz, né? O Benjamin anda muito em círculos ainda, tá? Ele é uma forma dele se regular. Ele fica correndo em círculos. Eu vou fazer um vídeo com vocês sobre estereotipia, tá? Coisas que o autista faz, manias, coisas que vocês podem perceber que uma criança é autista, né? Porque muita gente fala, nossa, seu filho não tem cara de autista. Autista não tem cara, viu, gente? Ele tem comportamentos, é o comportamental dele. Mas, assim, eu vou colocar algumas estereotipias bem fortes, assim, do autismo para vocês. Quando vê uma criança na rua, né? Ou quando vê um parente de vocês, né? Tudo mais. Vocês verem e saber que aquilo ali é normal. Eles precisam fazer aquilo para se regular, né? O autista se desregula e se regula. E é isso que evita crises ou também que dá crises, né? Mas eu tava aqui mesmo para falar para vocês sobre o soninho deles, tá? Que o autista ele tem aí uma dificuldade com o sono, ou para pegar no sono, ou para dormir. E os meus 2 bebês, minhas 2 crianças, né? A Sara toma Neleoptil e o Benjamin toma Risperidona para dormir. E teve que tomar, né? A gente não teve um plano B, né? Não vamos dar, não vamos entrar com medicação, porque estava afetando eles num todo, né? Então, foi a melhor opção que nós tivemos, foi realmente entrar com a medicação. Lógico que tudo com... Essas daqui você não compra com receita normal, tá? Tem que ser uma receita pela neurologista mesmo, e tem que estar até as gotas, principalmente o Risperidona, tá? Até a contagem de gota tem que estar certa com o frasco, senão você não consegue a medicação, né? Se ela pede 2 frascos para dar 15 gotas, por exemplo, por dia, e eles fazem uma conta lá e falam, ó, mãe, é só um frasco, 2 não é. É bem certinho tudo. Mas é sobre isso, beleza? Espero ter ajudado vocês sobre a questão do autismo e sono, beleza? Beijo, até o próximo vídeo.